Fala meu jovem, fala minha jovem, eu sou Glaudimar Pedrosa, eu sou inspetor de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro e nesse canal você fica informado sobre tudo sobre a Polícia Civil e o mundo dos concursos públicos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os últimos editais dos cargos de inspetor de polícia e de investigador policial e também responderei várias dúvidas que já surgiram aqui no canal. Para passar num concurso, você tem que seguir sempre o edital daquele concurso. Se não tiver um edital aberto ainda, a melhor referência que você vai ter para estudar é o último edital. E é isso que eu vim fazer nesse vídeo aqui, te explicar tudo sobre o último edital que você precisa até que o próximo edital seja publicado. Antes de começar, eu queria pedir para você deixar aquele joinha maroto aqui no vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante para outras pessoas que também buscam esse mesmo conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assim você vai ficar por dentro sobre tudo relacionado à Polícia Civil e esse mundo aí dos concursos públicos também. Se você já é inscrito no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo e se quiser também pode me seguir lá no Instagram, @GlaudimarPedrosa. Lá eu sempre publico algum conteúdo extra. Vamos para o vídeo então, meus jovens. Para fazer esse vídeo eu consultei os últimos editais de inspetor de polícia, oficial de cartório e de investigador policial. E para estudar para qualquer um desses três cargos, a referência é sempre a mesma. Você pode estudar pelos editais de inspetor ou de oficial de cartório, que você vai estar automaticamente estudando também para o cargo de investigador. E eu vou mostrar o porquê aqui nesse vídeo. O último edital para inspetor de polícia foi em 2012 e teve como a banca organizadora a Fundação Euclides da Cunha. Inicialmente, o edital previa 600 vagas e posteriormente esse número foi dobrado para 1.200 vagas no total. E na prática, muitos outros candidatos excedentes foram chamados também. Então esse foi um concurso aí que chamou muita gente mesmo. Lembrando que o cargo de inspetor de polícia, tradicionalmente, é o cargo que sempre oferta mais vagas dentro da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. E agora o concurso de investigador, o último que tivemos foi em 2005 e teve como a banca organizadora a Fundação Sesgran Rio. Na ocasião foram ofertadas 250 vagas e também foram chamados excedentes. Observem que já temos muitos anos aí desde o último concurso de investigador. Ele é um concurso de nível médio, que tem uma exigência aí só de ensino médio, e que os governos anteriores não tinham interesse de abrir mais concurso para esse cargo. Por quê? Porque os cargos de investigador, inspetor e oficial de cartório, na prática, no Rio de Janeiro, fazem a mesma coisa. Eu fiz até um vídeo falando sobre o que faz cada um desses cargos e eu vou colocar o card aqui para quem quiser conferir melhor lá. E o governo atual resolveu abrir concurso para esse cargo, né? Então nós temos aí um concurso anunciado com vagas anunciadas para esse cargo. Particularmente eu acredito que esse possa ser o último concurso ofertando vagas para esse cargo de investigador com exigência só de nível médio. Por quê? Porque existe uma tendência na Polícia Civil do Rio e em polícias de todo o Brasil de unificar o cargo de agente policial e de escrivão de polícia, que no Rio de Janeiro seria o inspetor de polícia e o oficial de cartório. Na Polícia Federal também existe um movimento muito forte para unificar esses dois cargos. Atualmente aí na Polícia Civil no Rio nós temos o Instituto AOACP como a banca organizadora já autorizada para realizar o próximo concurso, com 597 vagas autorizadas para o cargo de inspetor de polícia e 118 vagas autorizadas para o cargo de investigador policial. Porém, como eu já falei num vídeo anterior sobre se teremos concurso esse ano, é muito provável que esse número seja alterado. Então não sabemos se nós teremos essa quantidade de vagas exatamente. Também não sabemos se essa banca permanecerá no certame, por conta do bloqueio de vagas que temos atualmente aí no estado do Rio de Janeiro. Então tudo pode mudar agora aí no mês de setembro, com as novas definições do regime de recuperação fiscal no estado do Rio de Janeiro. Temos que acompanhar para saber o desfecho disso daí. Lembrando que o esqueleto do edital é a instituição que define e não tem muita alteração com relação a esse esqueleto. As bancas seguem o que a instituição definiu ali, o que a instituição delimitou. Por isso que o último edital sempre é uma ótima referência para estudar para aquele cargo que você pretende. E o concurso é dividido em duas fases. A primeira fase fica por conta da banca organizadora e a segunda fase é responsabilidade da Cadepol. Essa segunda fase ela conta aí com um curso de formação e também com a fase de investigação social, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco.
O último edital de inspetor de polícia e os últimos editais vieram com uma previsão de 5% de vagas reservadas para portadores de deficiência. E esses candidatos, eles vão concorrer da mesma forma que os outros, eles vão passar pelas mesmas etapas, inclusive o TAF. Então essa deficiência ela tem que ser compatível aí com a execução do TAF, por exemplo. E essa compatibilidade, ela está prevista na lei estadual que define isso. Tem que dar uma olhadinha no edital lá e conferir em detalhes. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso daqui. E se você quiser saber mais detalhes para essas vagas aí de deficiente, dá uma olhadinha no último edital de oficial de cartório ou de inspetor de polícia e consulta lá a lei que traz essas definições. Em 2012, o último edital de inspetor de polícia trazia uma previsão de ganhos aí brutos de um pouco mais de R$2.000. Sabemos que atualmente um inspetor de polícia ganha líquido aí pouco mais de R$4.800. Tem um vídeo também falando sobre os ganhos de cada um aqui, vou colocar aqui novamente. A carga horária semanal é de 40 horas no regime de expediente ou num regime de plantão, que normalmente aí é 24 por 72 horas. Algumas delegacias podem ter plantões diferenciados aí, atendendo a necessidade de cada região. O gestor da delegacia vai trabalhar de uma forma atendendo a necessidade ali daquela região ali. A idade mínima é de 18 anos no ato da inscrição do curso de formação. No dia da sua matrícula lá na academia de polícia, você já tem que ter 18 anos completos. A CNH categoria B também é exigida para esses cargos aí de inspetor, investigador e oficial de cartório no ato da matrícula na Cadepol. Por quê? A idade de 18 anos ela é necessária para o manuseio de armamento, que será feito na Cadepol, e a carteira também ela é importante por conta das aulas de direção que também acontecem na Cadepol. Então precisa da CNH e ter 18 anos no momento da matrícula na Cadepol. Essas duas exigências aqui não são na posse, frisando bem aqui, elas são durante a inscrição na academia de polícia. Já o diploma ou comprovante de nível superior para inspetor e oficial de cartório, ou diploma ou comprovante de conclusão do ensino médio para o cargo de investigador policial, eles são exigidos somente no dia da posse. Então você tem tempo aí até a posse para apresentar essa documentação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das fases do concurso, juntamente com as suas etapas. A primeira fase é composta por 4 etapas. E a primeira etapa, eu vou colocar na tela aí para vocês acompanharem, é a prova de conhecimentos, que tem caráter eliminatório e classificatório. Nessa primeira etapa, as provas acontecem em várias cidades do estado do Rio de Janeiro, normalmente aí nas grandes cidades, e você tem que fazer um mínimo de 50% de cada um dos módulos. E aqui eu tenho aqui, para o cargo de inspetor de polícia, 3 módulos. Primeiro módulo de língua portuguesa, você tem aí um total de 30 questões, você tem que ter um mínimo de acerto aí de 15 questões, totalizando aí 15 pontos. Segundo módulo de informática, total de 20 questões, você tem que acertar metade. E o terceiro módulo de direito, você tem 50 questões, tem que acertar pelo menos 25 questões aí. Então são um total de 100 questões na prova de inspetor de polícia. Aqui na parte de baixo, eu trouxe aqui detalhado quantas questões de direito, em cada uma das matérias de direito aí, tivemos na última prova de inspetor de polícia. Então, dentro dessas 50 questões aqui de direito, eu separei aqui embaixo as 4 matérias principais que temos. Lembrando que você pode acertar metade das questões de direito. E aqui em cada uma das matérias não tem problema você fazer menos do que a metade, desde que você faça pelo menos 25 acertos aqui no total dentro desse módulo de direito. Então nós tivemos aí um total de 17 questões de direito penal e leis especiais, 13 questões de direito constitucional, 10 questões de direito administrativo e 10 questões de direito processual penal. Observem agora o cargo de investigador policial, que tivemos a prova lá em 2005, que trouxe aí também 3 módulos, língua portuguesa, informática e direito, e trouxe algumas diferenças aqui. A primeira delas é o total de questões, trouxe um total aí de 70 questões. A regra de fazer a metade continua valendo aqui. Em cada um desses 3 módulos aqui, língua portuguesa, informática e direito,
o candidato tem que acertar pelo menos 50% das questões. Só que tem um detalhe diferente aqui. As questões de português, ela tem um peso diferente, ela tem um peso dobrado. Cada questão de português, ela tem uma equivalência de 2 pontos. Você tem 30 questões de português que no total equivalem a 60 pontos. Então é um peso muito maior aí quando comparado às outras matérias. Tivemos então aí 30 questões de português, 10 questões de informática e 30 questões de direito. E aqui embaixo eu trouxe também de forma separada as questões divididas aqui por matérias. Tivemos 9 questões de leis penais especiais, tivemos 6 questões de direito penal, 5 de constitucional, 3 de administrativo e 7 de direito processual penal. Observem que as matérias elas são muito parecidas, o que vai mudar aqui um pouco é o peso que uma matéria ou outra tem com relação ao concurso. Então, o concurso de inspetor de polícia e de oficial de cartório, ele tem um pouco maior abrangência nas questões aí de direito e de informática quando comparamos ao cargo de investigador. Entretanto, eu faço uma observação aqui. Em 2005, nós tivemos aí só 10 questões de informática. Eu arriscaria a dizer, mas aqui é uma opinião, certo? É uma opinião pessoal. Eu arriscaria a dizer que a próxima prova venha com um peso maior em informática, porque em 2005 nós tínhamos uma relevância nessa matéria de informática que hoje é bem diferente. Hoje nós temos aí a informática como um grande aliado nas investigações policiais. Grande parte dos crimes são investigados e solucionados e acontecem também em ambiente virtual, numa proporção bem maior aí do que a que tínhamos em 2005. Então, o melhor que temos a fazer é estudar com base justamente nos editais de inspetor de polícia e de oficial de cartório. A primeira etapa aí, como eu falei, a prova de conhecimento, ela ocorre em várias cidades no estado do Rio, normalmente nas grandes cidades aí. E aí agora a segunda, terceira e quarta etapa dessa primeira fase, ela acontece na capital, na cidade do Rio de Janeiro aí. E a segunda etapa é o teste de aptidão física, que é o famoso TAF, e ele tem caráter eliminatório. O que isso significa? Que você não consegue mudar de posição com outro candidato nessa fase aqui. O máximo que você consegue é avançar no concurso ou ser eliminado do concurso, mas você não consegue trocar de posição com um candidato que está na sua frente ou num candidato que se posicionou depois de você na primeira etapa aí. Vou colocar na tela para vocês acompanharem. Eu vou começar falando aqui sobre o teste de aptidão física masculino. Temos aí a flexão abdominal, que o candidato tem que fazer 30 repetições em 1 minuto. Temos a flexão de cúbitos, que é a flexão de braço. O candidato tem que fazer 30 repetições em 1 minuto. Tem a corrida de velocidade, que o candidato tem que percorrer em 100 metros, respeitando o limite de 20 segundos. E temos a corrida de resistência de 2.400 metros, que precisa ser executada em no máximo 12 minutos. Cuidado com a lesão na hora da corrida, meu jovem. O maior índice de reprovação acontece na corrida e o maior índice de lesão também, quando o candidato está tentando se preparar para a corrida, em cima da hora, ele vê que não dá tempo e aí já é tarde demais. Então a dica é começar hoje a se preparar, não deixe para depois. Procure um educador físico aí e comece hoje a sua preparação também. Tem que ter equilíbrio na hora da preparação para um concurso policial. Tem que estudar e tem que treinar. Concurso policial não tem como você pular essa etapa de preparação. Voltando aqui agora, o teste de aptidão física feminino. A flexão abdominal são 25 repetições em 1 minuto. A flexão de braços são 20 repetições em 1 minuto, lembrando que aqui pode ter o apoio de joelho. A corrida de velocidade de 100 metros ela é executada em 22 segundos no máximo, e a corrida de resistência é de 2.000 metros em 12 minutos. Se você está estudando muito para esse concurso e não está se preparando fisicamente e você tem um histórico aí de sedentarismo, fique tranquilo, você vai ser reprovado no TAF. Não quer que isso aconteça? Comece a treinar, não negligencie essa etapa, reprova muito. É uma dica aí, e só essa dica aqui já valeria o like. Se você não deu o like antes lá no início,
tem que dar o like agora. Pelo amor de Deus, só essa dica aqui já vale o like, não é possível. Você não tá fazendo isso comigo, não. Isso aqui é um crime, né? Isso aqui é um crime. Num vídeo de polícia, o cara cometendo um crime desse aí, não dá o like no vídeo. Dá o like aí, me ajuda, jovem, não é de graça. O like ainda é de graça, ainda é de graça. Mas vamos lá. Terceira etapa do concurso, exame psicotécnico de caráter eliminatório. E esse aqui é o momento que o candidato, se não era maluco, ele fica maluco, só pensando o que pode acontecer e como que é feito esse exame aí, como que é feito esse teste. Então, meu jovem, a primeira coisa, eu não sou psicólogo, não tenho propriedade para entrar a fundo nesse tema, mas o que eu posso dizer aqui é o seguinte, esse não é um exame para avaliar se o candidato é ou não maluco. O que esse teste aqui avalia é o perfil esperado do candidato para ingressar no cargo da Polícia Civil. E para isso, no concurso de oficial de cartório, ele trouxe uma tabelinha aí muito mais clara com a descrição da característica e com a dimensão pretendida. Eu vou colocar na tela aí para vocês darem uma olhada. Quem quiser olhar mais detalhadamente, consulte o edital de oficial de cartório, que essa tabelinha está lá bem mais completa. Lembrando que eu não sou psicólogo, não sou da área, e vou falar aqui de forma didática para ter uma noção de como é feito esse teste. Temos, por exemplo, aqui a agressividade. A característica de agressividade tem aqui a descrição dela. Manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga de perigos ou enfrentamento de dificuldades. Dimensão, médio. Pessoal, aqui é basicamente o seguinte. Se é médio aqui, essa referência aqui de agressividade, você não pode ser nem o Joseph Klimber lá, na fase lá de peso de papel, não pode ser uma mosca morta e também não pode querer bancar o John Wick, querendo atirar em todo mundo, querendo ser o bichão. É basicamente isso aqui, só para vocês entenderem. Não sou psicólogo, jovem, não sou psicólogo. Então, se tem algum psicólogo aqui, até comente aqui, me ajuda aí falando um pouco melhor aí da sua experiência e de forma técnica aí como que funciona isso. Nem sei se o psicólogo pode comentar sobre isso, né? Mas, como eu não sou psicólogo, eu posso comentar. Quarta etapa é a etapa de entrega dos exames médicos. Nessa fase, o candidato tem que apresentar uma série de exames médicos que eu vou colocar na tela aí, e o candidato arca com todos os custos aí desses exames. Tem que botar a mão no bolso aí e gastar um dinheirinho aí com esses exames. Tem uma lista de exames aí para fazer, e esses exames eles não podem ser muito anteriores à data marcada lá para a apresentação desses exames. O último edital aí veio com a previsão de 30 dias de antecedência máxima. Não pode ter exame antes dessa data. O candidato aprovado aí na primeira fase, que passou por todas essas 4 etapas aí, ele fica apto a ingressar na segunda fase. A segunda fase é de responsabilidade da Acadepol e ela é composta aí pelo curso de formação e também pela investigação social. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o curso de formação, sobre a Acadepol, vou colocar o card aqui e lá você consegue conferir com mais detalhes. Assim que você começa o curso de formação, você vai receber um prazo para apresentação de uma série de certidões. A lista dessas certidões está muito mais bem detalhada no edital de oficial de cartório que tivemos em 2013. Essas certidões serão importantes para a avaliação do candidato nessa fase de investigação social. A investigação social ela ocorre no momento do início aí do curso de formação e ela pode ir, em tese, até a homologação do concurso. Se algo for descoberto após a homologação, ainda assim o candidato pode ser eliminado na fase de investigação social. Se o candidato ocultou alguma informação e ela foi descoberta depois, ela vai ser avaliada mesmo que depois da homologação do concurso. Então, tudo que for pedido ao candidato tem que ser apresentado, tem que ser informado, não pode esconder nada, porque se for descoberto posteriormente, ele vai ser eliminado. Agora, com todas essas informações, como que o candidato se prepara aí? Nós já temos aí a referência da banca organizadora, que é o Instituto AOCP. Então, o candidato ele pode pegar questões dessa banca para ter como referência. E outra referência ótima que temos dessa banca é o último concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que teve aí em 2018, cargo de investigador policial e de escrivão de polícia. É ótima referência aí também como base. Todas as questões dessa banca relacionadas a essas matérias e também o candidato vai ter que se preparar com questões de outras bancas, né? Vai chegar um ponto que o candidato vai ter resolvido todas as questões dessa banca aí.
Esse vídeo não é sobre a preparação específica do concurso, mas de forma resumida, o que o candidato deve fazer. Primeiro, procurar um bom material. Hoje, dentro da preparação que eu faço e o do meu perfil, eu escolheria o do Gran Concurso. Tem o Estratégia também, que é um ótimo material aí, mas dentro do meu perfil, o que mais se encaixa aí seria o do Gran Concurso. Recomendaria aí outra coisa também, um site para resolução de questões, que eu indico aí o que concursos, foi com esse site que eu me preparei. Vou deixar o link dos dois aqui na descrição. Se você ainda não tem o material, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir para o site lá e se quiser adquirir o material. Mas veja bem, pessoal, apesar de eu indicar esses dois aqui, se você já tem um material bom, não tem necessidade de trocar, certo? Existem vários materiais ótimos aí. Essa indicação é para você que não tem material nenhum. Se não tem material, esses são os materiais que eu indico, certo? Atualmente, Gran Concursos e o site de questões, você tem o que concursos aí. Eu conheço esses materiais, eu conheço. Tanto o Gran quanto o Estratégia eu conheço, posso falar. Outros materiais eu sei que são bons, mas eu não conheço, então não posso falar. Que concurso? Conheço, posso falar. Resolveu para mim. Tem o Tec Concursos também, que é um site de questões que o pessoal fala muito bem também, mas eu não conheço, mas também como o pessoal indica muito, já ouvi falar muito também aí, se você tem também, provavelmente aí você também está bem servido, não precisa de trocar. Então vamos para os pilares aqui novamente. Estudar para adquirir conhecimento, construir o seu próprio material, resumir e revisar o conteúdo e resolução de questões. Você vai fazer essa roda girar. Até quando? Até a sua aprovação, meu jovem. Como eu não era da área de direito, eu tinha uma dificuldade para entender essas matérias de direito. O que eu fiz, né? Já estou dando um spoiler aqui de um próximo vídeo aqui, mas eu vou falar porque o pessoal pergunta muito e esse vídeo está longo, hein? Está completo, então ajuda aí, jovem. Então o que eu fiz? Primeiro eu assisti videoaula para adquirir aquele conhecimento, quebrar aquela barreira ali com o direito. Então eu assisti todo o conteúdo do edital em videoaula. Depois, no segundo momento, é que eu fui pegar o PDF das aulas para estudar. Então eu peguei todo o conteúdo primeiro em videoaula, como se eu estivesse lá numa sala de aula, e depois é que eu entrei no material escrito para ler. Para mim, funcionou, para mim deu certo. Se você tiver dificuldade, principalmente não for da área de direito, recomendo que você comece com as videoaulas. Depois que bateu todo o conteúdo, você pode passar para estudar por PDF, mas aí é uma sugestão minha. E depois que tiver com esse conteúdo consistente aí, vai continuar fazendo essa roda girar. Revisão, resolução de questões, revisão, resolução de questões, verificar os seus erros e fazer a roda girar. Até quando? Até passar, meu jovem. Concurso hoje é como uma profissão. Você tem que se tornar especialista. Tem muita gente aí estudando de forma profissional para concurso. Tem material para todo mundo. Hoje todo mundo tem acesso a materiais, coisa que antigamente às vezes a pessoa tinha que se deslocar para estudar em determinado lugar. Hoje a pessoa consegue estudar com um telefone celular. Então aproveite as oportunidades. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas ele foi um manual aí sobre os últimos editais. Espero que você tenha gostado. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não deu like ainda, me ajude aí dando like. É a forma que eu tenho para avaliar se o meu conteúdo está sendo relevante para você que está me assistindo. Se inscreva no canal também para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui que eu vou responder todas as dúvidas que vierem aqui. Na semana de lançamento desse vídeo, eu prometo que eu respondo todas as perguntas que vierem. Se tiver alguma informação adicional para acrescentar nesse vídeo, ela vai estar na descrição, então dê uma lida aí na descrição. E não deixe de assistir e acompanhar os outros vídeos que eu já publiquei aqui no canal. É isso aí, meu jovem. Até a próxima. Valeu!